Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje eu queria falar com você sobre as nossas reações. Como nós reagimos no dia mal, como nós reagimos diante de uma perda de uma pessoa, diante de uma dificuldade. Nós nos surpreendemos com as nossas reações. Quantas pessoas se surpreenderam com as suas reações mediante a uma circunstância? Vamos falar hoje sobre frustrações, sobre decepções. Como vamos reagir nos dias difíceis? Eu queria mostrar para você que Cristo, o nosso Senhor, reagiu de forma muito linda, de forma sábia, diante de cada situação que ele enfrentou. Roda a vinheta. Lucas 24, no versículo 21, diz o seguinte: Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Todos nós um dia fomos para Emaús. No vídeo passado eu preguei sobre irmos a Lodebar. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre irmos a Emaús. Dois discípulos, ao ouvir e ao enxergar e a conviver com a morte de Jesus Cristo, eles se frustraram, se decepcionaram e partiram para Emaús. Emaús é um lugar onde todos nós vamos quando estamos frustrados, quando estamos decepcionados com algo. A gente sempre acha que vai reagir bem a uma situação difícil. A gente sempre acha que vai reagir de forma sábia, de forma inteligente, diante de uma perda de uma pessoa, diante de uma circunstância difícil. Quantas pessoas não tiraram a própria vida diante de uma circunstância? Elas achavam talvez que eram fortes, que se daria muito bem diante de qualquer situação, mas as circunstâncias mostraram que as reações que ela tinha não eram como ela imaginava. Então a gente às vezes está em análise, a gente não sabe como vai reagir diante da perda de uma pessoa. Esses discípulos andavam com Jesus, eles andaram com Jesus. E eles não sabiam que eles acabariam indo para Emaús frustrado e decepcionado com aquilo que ele esperava. O versículo que eu li fala que eles esperavam que fosse Cristo que viria redimir Israel. Mas a Bíblia nos mostra que Cristo nunca veio fazer isso. Deus tem um reinado, Ele tem um reino para estabelecer sobre nós. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Inclusive, em Atos, no capítulo 1, eles falam algo a respeito disso, os discípulos. Senhor, quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino aqui na nossa terra? Então Jesus fala para ele: não cabe a vocês o tempo, a hora de fazer isso. Mas ele falou o seguinte: mas do céu descerá poder sobre vocês. Ou seja, às vezes nós não vamos receber de Deus aquilo no nosso tempo, mas Deus vai nos preparar, vai nos encher do seu poder para podermos lidar com as situações difíceis que a gente enfrenta na nossa vida. Agora, preste atenção, esses discípulos estavam frustrados, decepcionados. Por quê? Porque eles criaram uma expectativa em Cristo que não havia. Cristo nunca prometeu isso que eles esperavam sobre redimir Israel. Quantas vezes a gente foi para Emaús, se frustrou, se decepcionou, abandonou a Deus, abandonou a promessa, porque esperávamos uma coisa de Deus, mas Deus nunca prometeu isso para nós. Então você deve começar a analisar: será que aquilo que eu me frustrei, Deus ele tinha prometido isso para mim? Ou foi coisa que pastor, que pregador, que missionário falou para mim, mas Deus nunca falou? É por isso que é importante você conhecer as Escrituras, para você saber aquilo que Deus realmente prometeu e aquilo que somente os homens vêm prometendo para você, para enganar você. Eu sempre falo que sempre há muito escândalo, há muitos pastores que não são pastores, são lobos. Mas eu falo sempre, esses não representam o nome de Deus. Há pastores abençoados, há irmãos abençoados, há crentes de respeito que são os cristãos. Então, mude a tua ótica, pare de olhar para os escândalos, pare de olhar para os que estão dando errado e comece a olhar para os que estão dando certo. Quando estamos tristes, quando estamos decepcionados, parece que as notícias boas, parece que as promessas, elas perdem a lógica, elas perdem o brilho e começamos a nos frustrar. Eles estavam frustrados, completamente decepcionados. Eles já tinham ouvido Maria vir, as mulheres vir falar para eles que Cristo havia ressuscitado, mas a decepção era tão grande que eles não creram. Apesar de eles já ter ouvido do próprio Cristo sobre as profecias que ele havia de morrer,
e ressuscitar ao terceiro dia. O medo, a tristeza, a frustração começou a cobrir essas notícias e o medo começou a tirar o brilho dessas promessas e só mandava eles ir para Emaús, que é o lugar de frustração. Talvez você está hoje em Emaús. Eu queria falar para você, assim como Cristo estava aqui, no caminho, conversando com esses discípulos, Ele está indo atrás de você hoje e agora para falar para você que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e Ele pode morar dentro do seu coração. Eu queria trazer essa esperança para você, querido. Cristo vive, Cristo reina e Ele está de portas abertas para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir você desabafar das suas frustrações, das suas decepções. Cristo nunca nos decepcionou, Cristo nunca nos frustrou, porque Ele é esperança, Ele é amor, Ele só nos dá alegria, Ele deseja o bem para cada um de nós. Olha só, a Bíblia nos mostra que a frustração nos deixa desanimado, não nos deixa enxergar quem realmente Cristo é. Cristo estava aqui, nesse caminho, conversando com Ele, abrindo as Escrituras, mas os olhos deles ainda estavam fechados. Chega a um certo lugar, a Bíblia fala que é uma aldeia, quando Cristo fala que vai mais à frente, que vai embora, eles conversam com Cristo e falam: fica aqui conosco, já é tarde, senta aqui na mesa conosco, jante conosco. E eu acho interessante que foi ali na mesa, foi ali no partir do pão, que os olhos dos discípulos se abriram. Querido, quando Cristo quer tratar com o discípulo, quando Cristo quer tratar com você, que é escolhido dele, Ele trata na mesa. Para tratar o coração, Ele trata na mesa. É na mesa com Cristo, é na igreja, na comunhão com os irmãos, é no café da manhã que você faz com seus irmãos, na sua célula. É ali que teus olhos se abrem, é ali que a frustração vai embora, que o medo vai embora, que a decepção vai embora, que a dúvida vai embora, porque com Cristo, estando perto de Cristo, na mesa com Cristo, nossos olhos se abrem e começamos agora a enxergar as promessas de Deus e começamos a enxergar o futuro com Deus, e todo medo, toda frustração, toda decepção é lançado fora, porque Cristo está conosco. Quantas vezes eu e você não conseguimos abrir os olhos? Quantas vezes eu e você no culto ali, no café da manhã com os irmãos, nossos olhos se abriram porque começamos a enxergar Cristo? É por isso que você tem que ter relacionamento com os irmãos, relacionamento com a igreja, e nas células, e nos café da manhã, e nas escolas bíblicas, porque quando um dia você se frustrar e você abandonar Cristo e ir embora, quando você tiver mais uma vez um relacionamento, você vai se lembrar das vezes que você esteve com Cristo e com os irmãos, e os teus olhos vão se abrir. Se eles conheceram a Cristo no partir do pão, é um sinal que eles tinham relacionamento com Ele. Querido, eu falo para você em nome de Jesus que a comunhão é muito importante. É na comunhão que os nossos olhos vão se abrir e enxergar uma luz no fim do túnel, enxergar Cristo vindo andando sobre as águas para nos salvar e para tirar toda a frustração que há dentro de nós. E depois que a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, ele olha um para o outro e fala: não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele abria as Escrituras. Quantas vezes, amado, o nosso coração queimou quando o nosso pastor estava pregando, quando o irmão jovem estava pregando, quando o missionário estava pregando, nosso coração queimou de amor por Deus, porque é no partir do pão, é no abrir das Escrituras que nossos olhos se abrem, nosso coração arde de amor pelo amado. A vida com o amado é isso, querido. Se você nunca sentiu isso, você ainda não sabe o que é gostoso. Quando você tem relacionamento com o amado, os teus olhos são abertos e você só consegue enxergar coisa boa. Mesmo em meio à dificuldade, à pandemia, você enxerga esperança, você enxerga uma luz no fim do túnel. E o teu coração, ele vive em chamas. Ele começa a arder, porque a Bíblia ela traz essas revelações para nós e essas sensações maravilhosas para nós. A Bíblia fala que Cristo foi atrás dele especialmente para lembrá-los que ele vive e que as promessas que ele fez vão se cumprir. E eu queria falar para você que Cristo vive e que as promessas dele vão se cumprir na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Eu queria em nome de Jesus que nessa pregação teu coração viesse a arder e que você começasse a abrir os teus olhos para enxergar Cristo como você nunca enxergou. E a Bíblia fala que os olhos se abriram e o coração ardeu. E Cristo foi atrás dele para eles voltar para onde? Para Jerusalém. Talvez você está hoje em Emaús, frustrado, decepcionado, indo para Emaús. Mas Cristo está indo atrás de você para você voltar para Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém que o Espírito Santo é derramado sobre
todos os discípulos de Jesus. Então você tem que voltar à igreja. Jerusalém hoje é a igreja. Volte a Jerusalém, congregue com os irmãos e principalmente, como diz aqui no capítulo 24, quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 35, então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia, meu querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você teve uma experiência com Deus, se você teve uma experiência que teus olhos se abriram, que teu coração começou a arder, conte isso para os teus irmãos. Comece a falar para eles: cara, eu estava indo para um lugar decepcionado, frustrado, mas Cristo veio atrás de mim. Cristo usou aquele irmão, aquele pastor, e meu coração ardeu, os meus olhos se abriram, e Deus, Ele vive mais do que nunca dentro do meu coração. Conte os teus testemunhos para os teus irmãos, querido. Fale para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Gente, Deus fez muita coisa na minha vida e vem fazendo. Se eu estou aqui pregando é porque o meu coração arde e os meus olhos estão abertos e eu consigo enxergar prazer nessa palavra, prazer em pregar o evangelho, para que vocês possam abrir os olhos e deixar o coração de vocês queimando de amor por Jesus Cristo. Eu gostaria demais que você fosse abençoado por essa palavra. E eu oro por você em nome de Jesus, que o teu coração queime, que teus olhos se abrem. Que Deus abençoe você grandemente. Pega essa mensagem, compartilha para todo mundo que você ama, deixa teu like aí, comenta e se inscreve no nosso canal. Deus abençoe você grandemente, é um prazer estar aqui com você e até a próxima segunda-feira, querido. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.